Boa tarde. Eu tô aqui na quarentena fazendo uma caminhada, tá? É boa tarde, mas para quem for ver o vídeo aí à noite é boa noite, ou para quem for ver aí durante a manhãzinha, bom dia, tá? Fazendo uma caminhada aí porque não dá para ficar aí totalmente trancafiado dentro de casa, não é fácil. Então, resolvi fazer a caminhada. O cabelo tá grande, precisa cortar, mas aí você liga no cabeleireiro, o cara tá lá de lockdown também, ele não quer saber de trabalhar, porque ele obedece o estado. Eu até falei, pô, mas você não tá cortando portas fechadas? Ele falou, não, porque tem que obedecer a prefeitura. Eu falei, mas a porta fechada, eles vão ver. Não, cara, não pode. Então as pessoas, elas elas religiosamente obedecem o estado, né? Claro que essa obediência, ela é uma obediência baseada no medo, né? Ou às vezes não é nem o medo, a pessoa está tão acostumada a falar assim, não, se o Estado falou tá certo, eu não posso desobedecer, né? E a pessoa acaba obedecendo. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu estava assistindo Simpsons, né? Aí o Homer estava lá assistindo a TV. Aí o Homer passou que ele era um estuprador, né? Aí o Homer, então a TV tá dizendo que eu sou estuprador? Deve ser verdade. Se a TV tá dizendo, então é verdade. Ou seja, a mídia, né, o mainstream, a TV, eles fazem com que o teu lobo frontal, né, a tua percepção de julgamento, né, ela seja alterada, ela seja moldada fisicamente. De tanto você escutar aquilo, de tanto você escutar uma mentira ou um assunto, pode nem ser mentira, aquilo se torna uma verdade e molda na tua cabeça. Eles chamam isso de falácia da performance repetida, né? Então, de tanto você repetir aquilo se torna retido na tua cabeça, né? Tem até um ditado que diz assim, a repetição, a retenção é a mãe da repetição. Então você vai repetindo, e até uma mentira se torna verdade, né? Uma mentira repetida se torna uma verdade. Cabe você analisar os fatos diante da situação que está ocorrendo. Mas, bem, o assunto que eu queria falar aqui, tá começando o vídeo agora, se a economia, tá tendo muito esse embate, né? Economia ou vidas, né? O que é mais importante? A vida ou a economia? O que é mais importante? Claro, né? Quando você coloca uma pergunta dessa, todo mundo, num primeiro momento, vai falar que é a vida, né? Porque sem vida não há economia. Não é isso? Não é isso que as pessoas falam? E não é isso que uma lógica assim, mais crua e nua, analisando ela assim de um ponto de vista mais direto, realmente sem vida não há economia. Mas o que é economia? Se você definir que economia é uma ciência que estuda os processos humanos para fazendo com que esses processos garanta a vida do homem, da raça humana, então você faça essa pergunta de novo agora. Você esbarra numa falsa dicotomia, onde quando o sujeito fala, peraí que subiu a ladeirinha aqui agora, então não é fácil. Então quando você coloca essa falsa dicotomia entre vida e economia, você coloca a vida de um lado e a economia de outro lado, como se fossem inclusive concorrentes, né? Como se elas estivessem em embate, o que não é verdadeiro. Por que não? Porque a economia, ela é o processo civilizatório ao qual o homem consegue manter a sua sobrevivência. Ou seja, a economia como ciência estuda a parte mais básica do humano, que é o trabalho. Como que esse trabalho consegue fazer existir coisas que são necessárias para a vida dele. Então economia e vida é a mesma coisa. O nome é diferente. Claro que a economia é uma ciência, mas o que está por trás da economia é o que mantém a vida.
é o que faz a vida prosperar, a vida humana prosperar, e até a vida animal. Porque quando você tem incentivos econômicos, você cuida dos animais, você faz zoológicos, você faz com que uma determinada espécie não venha a se extinguir, que talvez viria a ser extinta de forma natural. Você vê esses caras aí vou sair um pouquinho do assunto do Greenpeace, ou essa turma aí, ecochatos, falando que tal espécie vai sumir e etc e tal. Mas milhões de espécies já deixaram de existir de forma natural, por questão de catástrofes naturais, por questões naturais mesmo, né? Espécies somem e novas aparecem, né? Darwin dizia isso, que a melhor espécie é aquela que se adapta, né? E a que não se adapta some. É simples assim, né? Então, você colocar a economia numa ponta e a vida em outro é uma falácia de falsa dicotomia, tá? Vou listar um exemplo. A partir do século XVIII, entre o século XVI e XVIII, a população mundial era em torno de 30 a 100 milhões de habitantes. Hoje nós temos aí 8 bilhões, 80 vezes mais, tá? Quando é que começou a explodir a produção, quer dizer, começou a explodir o nascimento de novas pessoas e a manutenção, ou seja, aumentou-se a taxa de natalidade e diminuiu a taxa de mortalidade? Num primeiro momento, na Revolução Industrial, tá? Que foi quando se conseguiu, por meio de máquinas de tear, né, produzir mais roupas. Roupas de frio, blusa. Olha que coisinha boba. Uma simples máquina que passou a produzir mais em série, passou a produzir mais blusa. E com mais blusa, morrem menos pessoas de frio. Porque o frio mata muita gente no inverno, mata muitos velhos, né? E até hoje mata. Você imagina aquela época que a roupa era artesanal. O cara tinha uma blusa só para passar anos. Então passou-se a ter mais recursos para enfrentar o inverno. Aí você tem uma modernidade, né, em maquinário, e aí com esse maquinário passou-se a produzir mais alimentos, né, em larga escala. Então aí a população já subiu para 200 milhões, né, passou a ter mais comida, o alimento barateou, lá oferta e demanda, né, quanto maior a oferta, uma vez que a demanda é fixa de humanos, cai o preço e as pessoas têm mais acesso ao consumo de alimentos, elas conseguem ter mais acesso ao recurso que se torna menos escasso naquela oportunidade, e aí as pessoas passam a ter mais recurso e viver mais, né? Ter menos problema de fome, morrer de fome por desnutrição e por aí vai. Legal. Aí você começa a ter melhorias em vários campos, né? Uma vez que a população aumenta, você passa a ter mais pessoas e mais pessoas começam a concorrer entre si. Então você tem a melhora no aumento de tecnologia, é mais mente, é mais cérebros, é mais braço, você passa a construir mais máquina, e isso é a maravilha econômica, essa é a mão invisível que a Adam Smith previu. E aí você passa a ter mais médicos e mais médicos concorrendo entre si, mas melhora, você passa a ter mais cientistas e mais cientistas pesquisando, melhora a medicina. E com o melhoramento da medicina, você passa a ter o quê? Menos pessoas morrendo por doenças banais, né? Olha aí, a gripe espanhola, que é o influenza A ou B, ela ceifou a vida de 50 milhões. E hoje você pega essa gripe aí 2, 3 vezes na vida, ou às vezes tem cara que tem no ano, e você já tem vacina, você tem tudo pra essa parada aí, dessa gripe. Se fosse lá em 1910, você tava fudido, cara. Você tava morto. Pegou a gripe beleléu. Já era. Então, a ação humana, econômica, fez existir tudo isso. Então, quando você joga a economia numa falsa dicotomia, você comete um erro bárbaro. E quem gosta desses erros são políticos. Malditos políticos. Então, você começa a perceber o quê? Que a economia, ela tem ajudado o humano a prosperar, vidas melhorarem e mortes precoces diminuírem, né? Então você tem todo esse avanço, o avanço de tecnologia faz com que máquinas produzam mais e que o alimento fique mais barato. O avanço em tecnologia
da parte de biogenética, ciências aplicadas, química pura, química fina, e química pura faz com que pessoas tenham acesso a produtos de higiene, saneamento básico, e por aí você começa a ter o quê? Uma diminuição, uma evolução clara de vida. Então vida e economia tá junto. Vou citar um único exemplo um exemplo simples de economia e vida, que a gente teria que refletir em cima dela. Por exemplo, se você hoje, vamos dizer que o governo chegasse e falasse assim, olha, vamos retirar o agrotóxico por uma safra. Eu não estou falando se o agrotóxico é bom ou se é ruim. Não estou falando. Estou falando que uma intervenção econômica, um ditadorzinho de merda, um político, foi lá e retirou o agrotóxico da plantação. De tudo, de todas. O que você acha que acontece? Pensa um pouquinho. Pode ser que de 40% a 80% da plantação seja destruída pelas pragas. E aí você só vai ter 20%. O que você acha que aconteceria com esses 20%? O que você acha que aconteceria com os alimentos? Parece que eles iriam lá para as nuvens, né? O preço iria lá para cima. Você não teria para todo mundo, mesmo o preço subindo. Então muita gente morreria. Estamos falando em milhões. Se numa única safra for removido o agrotóxico, não importa se ele é bom ou se ele é ruim, metade da população do planeta morre. Nós estamos falando em bilhões. Ah, onde está esse estudo? Foda-se o estudo, cara. Pensa, porra. Você tem que pensar um pouco. Se é lógica pura. Se o agrotóxico combate a praga e a porra da praga, você eliminar o agrotóxico da variável e a praga destruir 70%, vai ter 30% de alimento. Você acha que com 30% você alimenta a população? Você tem guerra civil. Você tem que pôr essa porra pra pensar, caralho. Outra coisa, você é dono de uma grande fazenda, um grande produtor. Se você souber que 70% do que tu planta vai ser destruído por praga, qual o incentivo que tu tem de plantar para colher 30%? Exemplo, você tem 100 hectares de plantação de, de uva, e aí tu não pode usar agrotóxico, tu sabe que 70% tu vai perder, tu vai colher só 30 alqueires, 30 hectares. Por que você vai plantar? Você não vai plantar, cara. Simples assim. Então você não tem nem incentivo para plantar, para pegar os 30. Você tá entendendo que economia é vida, caralho? Economia é vida, porra. Então para com essa besteira, com esse bullshit. Para de ficar escutando burrice de que é vida ou economia. Porque não faz o menor sentido essa merda. Tem que raciocinar um pouco. Para de colocar sua mão para de colocar sua vida nas mãos de políticos, em decisões de políticos. Vida segue. É isso aí, galera. O vídeo fala sobre essa falsa dicotomia, vida e economia. E aprenda que economia é vida e vida é economia. Sem economia não tem vida. E sem vida não tem economia. Para com essa besteira de ficar repetindo essas bobagens que a turma está colocando nas redes sociais e na mídia. Um abraço. Falou!